Boa noite. Olá, boa noite. O que é e quando começou a quaresma na igreja? Cardeal Superior da Penitenciaria Apostólica do Vaticano explica. Missa no Santuário do Pai das Misericórdias abre hoje o acampamento Jovens Sarados. Conheça um projeto solidário que leva dignidade a pessoas em situação de rua na maior capital do país. Declaração de transparência salarial deve ser entregue até o dia 29 deste mês. Controladoria Geral da União encontra irregularidades no gerenciamento de empréstimos do INSS. Tem reportagem sobre uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste. É a Romaria do Senhor dos Passos. O Canção Nova Notícias está começando. Faleceu hoje em Cruzeiro, no interior de São Paulo, aos 90 anos, Maria Mercedes Chaves. A passista brasileira conhecida por desfilar com uma lata d'água na cabeça. A mulher que teve sua história transformada pela fé respirava o céu. Carla Zanon e Genilson Passetti ouviram missionários que testemunharam seu encontro pessoal com Deus. Carisma e alegria que contagiavam as pessoas à sua volta. Essa era Maria Lata d'Água, a mineira que desfilava nas escolas de samba do Rio de Janeiro, mas que teve sua vida transformada pela fé. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. O Brasil a conheceu como Maria Lata d'Água, do sorriso no rosto e samba nos pés. Mas o que talvez poucos identificaram era a história de Maria Mercedes Chaves, missionária da comunidade Canção Nova, que dedicou 20 anos de sua vida à evangelização. Em nossos arquivos, resgatamos um trecho de uma entrevista onde Maria Mercedes Chaves conta como conheceu a comunidade Canção Nova. Eu vim passear aqui na Canção Nova em 1983, mais ou menos. Vim conhecer, vim numa romaria, né? Eu vim aqui na Canção Nova, gostei. Me disseram para mim que existia no carnaval, no Maracanãzinho, o Rio de Água Viva. Eu fui convidado para dar testemunho nesse Rio de Água Viva. Naquele dia eu não fui mais a mesma. Seu chamado a doar a vida pela missão se deu após a sua experiência com Deus. O que a atraiu para o Carisma Canção Nova foi a experiência que ela viveu muito forte com um grupo de oração na Suíça e a experiência da renovação carismática católica. Um fato assim que por volta de 89, né, meados de 80, 89, ela veio aqui a Canção Nova. Ela morava no Rio, eles tinham vindo da Suíça, né, ela e o esposo, Charles Roy. Eles vieram para cá e aí quando ele viu, né, a Cachoeira Paulista, não sabia muito bem o que era, como era, e viram aqui, né, a natureza, a paisagem, disse que lembrou um pouco da Suíça, das montanhas, e aí ela falou assim, nós queremos morar aqui. O que Maria Mercedes não sabia é que esse dia chegaria após alguns anos. A gente pode construir a casa aqui, construir uma casa aqui e ficar aqui. E de repente estava passando ali por perto deles o Padre Jonas, na chácara, e aí ela conversou com ele, dizendo assim, como é que fazia para morar aqui. E aí então ele foi explicando para ela que não era assim, que tudo tinha um tempo, ela contou um pouco da história dela para ele, né? E aí ela não tinha ainda muito assim, consciência de quem era o Padre Jonas, o fundador da comunidade, ela não sabia muito bem do que era uma comunidade. Aí ele explicou para ela, contou e disse não, que tudo tinha seu tempo, né? Que não era daquela forma, né? Mas que um dia ela viria para cá. Ela ensinou com a vida o que é ser de Deus e amar o próximo através do serviço doado. Ela deixou sua marca na vida de muitas pessoas. A lembrança que eu tenho da Maria, daquela mulher disponível, aquela mulher sempre presente ali na casa de missão e intercessora, uma mulher muito orante.
porque ela já tinha uma idade, né, avançada, mas nunca a idade dela impediu ela de servir a Deus, de estar presente na casa de missão. Então a gente sempre via Maria com muita alegria, com muita disposição. Em todos os eventos da Canção Nova ela ia. Se pudesse resumir em uma palavra, quem foi a Maria? Para mim, o que resume a Maria é uma mulher misericordiosa, porque ela experimentou a misericórdia de Deus profundamente. Então, falar da Maria é falar de alguém que sempre me acompanhou em oração. Uma grande amiga, que cuidou da minha família também quando eu estava em missão, em Fortaleza. Então, a casa da Maria sempre foi uma porta aberta para mim, para minha família e para os meus amigos. Maria, pode dizer assim, uma palavra é difícil. Deixa eu ver. A intercessora. Ainda nessa edição, voltaremos a falar sobre Maria Lata d'Água. Mais de 200 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o país. Em São Paulo, uma iniciativa busca dar mais dignidade a essa parcela da população. Sidney Fernandes explica pra gente. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos que nos acompanham. A ação é promovida por uma conferência do movimento Sociedade São Vicente de Paulo. É o chamado Banho Solidário Vicentino. O projeto acontece a cada 15 dias no Liceu Sagrado Coração de Jesus, na região conhecida como Cracolândia. É domingo, bem cedo, mas isso não é impedimento para quem quer fazer algo pelo próximo. Aos poucos, os voluntários se organizam e é preciso agilidade, porque logo os atendidos começam a chegar. O domingo de manhã é o momento que eu tenho para ter essa doação, acho que para ter esse contato também com as outras pessoas que precisam dessa atenção, desse apoio. Tudo começou durante a pandemia. Impedida de fazer suas visitas domiciliares aos mais necessitados, a Conferência Sagrado Coração de Jesus se voltou para as pessoas em situação de rua. A inspiração veio e a Divina Providência se encarregou do restante. Isso aí foi um desafio que numa reunião de Vicentino me veio na cabeça, eu lancei. Corremos atrás, hoje está aí. E a gente não tinha dinheiro nenhum, tinha uma ideia e a coragem. Era um antigo trailer de lanche, então teve que fazer toda uma modificação para transformar num banheiro. O trailer foi 100% doação de desconhecidos. Este é um dos tantos trabalhos que a igreja realiza no campo social. É a prática do que ensina sua doutrina sobre a dignidade humana. O banho edifica o ser humano, é a nossa frase. É uma frase que pegou e mostrou a preocupação, porque muitos querem se higienizar, mas não conseguem. Aqui a gente dá uma peça de roupa seminova, uma mini escova com creme dental, tem um pente, tem a toalha, eles podem escolher a roupa deles, então as pessoas vêm ao banho, mas também querem alimentação. Lembrando que o lanche é a primeira alimentação deles do dia. Além dos vicentinos, outras pessoas, religiosas e leigas, se juntam ao grupo, como os membros deste motoclube, que chegam para dar apoio e pegar no pesado. O suporte que a gente vem dar na ação social, às vezes é ajudar a cortar um pãozinho, a dar um apoio visual, vamos chamar assim, moral, para que todo mundo se sinta mais seguro. Às vezes alguém precisa carregar alguma coisa, então a gente vem para ajudar naquilo que for preciso. A conferência procura oferecer novas oportunidades. Assim, muitos dos que foram atendidos hoje ajudam outros, como o Edson, que é o responsável pelo novo visual de quem passa por lá. Ajuda, né, que eu vejo as pessoas que precisam, eu gosto de ajudar. O mais importante, palavra de conforto. Normalmente eles pedem, vocês têm uma cruz, vocês têm alguma coisa que a gente possa estar com a gente sempre também oferece para eles. A espiritualidade também é parte dos cuidados oferecidos. Fazemos a oração se as pessoas querem. Um dia eu estava conversando com uma senhora aqui, quando chegou no fim eu falei para ela assim, Deus está com você. Ela começou numa crise de choro e disse, era isso que eu precisava, ter a certeza de que alguém me dissesse que Deus está comigo. O banho vicentino, oferecido aos primeiros e terceiros domingos de cada mês, acontece graças à doação e à ação de muita gente. Bora servir, o banho edifica o ser humano.
Amanhã, o Brasil recorda o dia da conquista do voto feminino. Desde 1932, as mulheres conquistaram o direito de escolherem os governantes do nosso país. A jornada para essa e outras conquistas da mulher você confere na reportagem. Aos 98 anos, Dona Francisca ainda se lembra da primeira vez que votou. Eu era nova ainda, né? Quando votei. Morava na Lapa. Gostava todo que eu votei sempre. Hoje o voto feminino é maioria no Brasil e representa 52% do eleitorado nacional. Um direito conquistado em 24 de fevereiro de 1932. A conquista do voto feminino foi fruto de muitas ações anteriores, inclusive de Celina Guimarães Viana, a primeira mulher eleitora do Brasil. Existia, na ocasião, uma lei estadual do Rio Grande do Norte que autorizava o voto feminino, mas ninguém se habilitava. E a Celina peticionou para o juiz, a sua inscrição foi deferida e ela foi a primeira eleitora brasileira em 27. Pouco tempo depois, em 32, um decreto do governo Vargas autorizava as mulheres alfabetizadas a votarem e serem votadas. Em 1965, o voto feminino se tornou obrigatório, mas a participação política da mulher brasileira pode ser mais efetiva. Em torno de 33% dos candidatos são mulheres, mas a gente tem ocupando cargos eletivos hoje no Brasil 15%. Então ainda é um percentual muito baixo. Outras conquistas marcaram a história das mulheres no Brasil, como a licença maternidade, leis que estabelecem a igualdade salarial e um espaço cada vez maior no mercado de trabalho. E é das conquistas que Dona Francisca se orgulha. Ainda jovem, ficou sozinha com 6 filhos. Trabalhou por 47 anos com carteira assinada, quando o mercado de trabalho não era tão amplo para a mulher. Trabalhei, graças a Deus, estão tudo forte, cada um tem seu lugar para morar. Né? Eu tenho minha casa, até que a minha casa comprei com a força que eu fiz, né? Os números da dengue continuam subindo em todo o país. Já são mais de 316 mil casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde, além de 762 mil ocorrências prováveis, com registros de 150 mortes por dengue este ano e 523 óbitos sob investigação. Minas Gerais é um dos estados em alerta por causa da doença. Unidades de saúde cheias. Essa tem sido a realidade em várias cidades de Minas Gerais. O principal motivo é o crescente número de casos de dengue no estado. Amanda Antônio tem 83 anos e precisou ser internada por complicações da doença. As plaquetas caíram, entendeu? Aí eu tive que trazer ela para cá. Quando ela chegou aqui, ela estava bem mal. Ela ficou no soro e tudo. Minas Gerais é o estado com maior número de casos de dengue. São quase 300 mil ocorrências prováveis e mais de 90 mil registros confirmados. Esse é o segundo ano consecutivo que o estado vive uma epidemia da doença. Segundo o subsecretário de Vigilância de Saúde do estado, o clima e o descuido da população criaram este cenário epidêmico. Nós estamos convivendo com temperaturas muito altas e, mais recentemente, grandes pancadas de chuva. O calor associado à alta umidade é um fator essencial para o mosquito reproduzir mais rápido e viver mais dias. A capital mineira também decretou situação de emergência para a doença. Até agora, já são mais de 6 mil casos confirmados. Para atender a demanda, centros de saúde têm funcionado no fim de semana e foram criadas 3 unidades de atendimento para casos de dengue, zika e chikungunya. Lá nós realizamos, a classificação, qual é se é uma dengue clássica ou é uma dengue que precisa de maiores cuidados. Para além disso, já inicia desde o início da chegada
da pessoa a hidratação oral e, se necessário, também a hidratação venosa. Nos próximos dias, 22 municípios mineiros devem começar a vacinação contra a doença. É importante para a gente engajar 100% do público de 10 a 11 anos, né, beneficiário desse momento da vacina, para que de fato tomem a primeira dose e daqui a 3 meses tomar a segunda dose também. Proteção que não será para todos. Por isso, a população deve dar atenção e manter cuidados de limpeza e higiene em casa. E neste sábado, vários municípios vão realizar o dia de combate à dengue. Fazer ações de controle do vetor, de limpeza, vamos conversar com as pessoas, ir nos domicílios, falar do nosso dever de casa. O ar quente e úmido predomina e nuvens carregadas aparecerão por quase todo o país. Na costa norte do Brasil, a zona de convergência intertropical traz instabilidade e chuva sobre o litoral do Pará, Amapá e estados do Nordeste. Essa chuva vai alternar com sol em Roraima e no sul do Espírito Santo. Na região Nordeste, chove a qualquer momento, entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte. E nas demais áreas, o ar abafado vai provocar pancadas de chuva. O tempo volta a ficar instável entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pois uma frente fria chega ao sul do estado gaúcho, elevando as condições para a chuva em toda a região. Já no centro-oeste, chuvas frequentes e temporais seguem até sábado no Distrito Federal e em Goiás. Na região sudeste, a circulação ciclônica de ventos que atuava sobre a região enfraqueceu, reduzindo assim as chuvas. Mas as temperaturas estarão altas. Vai fazer máxima de 30 graus em São Paulo, 33 em Vitória e 38 graus no Rio de Janeiro. E você que vem este final de semana à Cachoeira Paulista para o acampamento Jovens Sarados, atenção, traga aí também o protetor solar e o guarda-chuva, pois o clima vai estar assim. Sábado vai ter máxima de 32 graus, podendo a chuva chegar aos 10 milímetros e no domingo, 31 graus. Até o próximo domingo acontece em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, uma das maiores manifestações religiosas do estado, a Romaria do Senhor dos Passos. Nos Passos de Jesus entendemos a nossa vocação. É o tema central da Romaria este ano, uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste. Inclusive, nesse momento, estamos em um processo para transformar a Romaria como patrimônio imaterial nacional. A caminhada penitencial ajuda na preparação do romeiro para celebrar a ressurreição de Cristo. O justo que carregou a cruz dos nossos pecados por amor a nós. E nós também seguimos os passos de Jesus, carregando as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas seguindo os passos de Jesus. A Romaria do Senhor dos Passos, aqui na cidade de São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju, é realizada há mais de 200 anos. Mais de 70 mil romeiros são aguardados no local até o próximo domingo. As irmãs Solange e Dalila vieram da cidade de Lagarto, interior do estado. Foram mais de 60 quilômetros percorridos a pé até chegar na Igreja do Carmo Menor. Vieram agradecer pelas graças alcançadas. A caminhada foi muito árdua, mas foi muito prazerosa. Ao chegar aqui, a gente se deparar com o poder, com a força da fé, a gente volta para casa com o prazer do dever cumprido. Primeiramente, gratidão. Pelo dom da vida, por poder andar, por poder enxergar, por poder ajudar ao próximo. Pela primeira vez na Romaria, o medo quase fez essa estudante desistir no meio do caminho. Chegou à cidade após quase 17 horas de muita caminhada e oração. Foi difícil, mas que valeu a pena e eu deixei aquela ansiedade de lado e sempre rezava o texto e orava acreditando que iria conseguir e consegui. Os católicos estão tendo a oportunidade de meditar, rezar e praticar a caridade neste tempo da Quaresma. O Canção Nova Notícias exibe agora reportagens sobre o que é e quando teve início este tempo de preparação para celebrar o mistério da Páscoa. A matéria foi preparada por nossa equipe em Roma, que ouviu o superior da Penitenciaria Apostólica do Vaticano, Cardeal Mauro Piacenza. De acordo com a história da Igreja, os fiéis contribuíram para a celebração da Quaresma ao longo do tempo.
desde criança. Sim, quando fiz a comunhão solene, confessar, tudo. Nella Chiesa si è sviluppata anche con tradizioni. A igreja se desenvolveu por meio das tradições locais e populares, costumes que enriqueceram, de alguma maneira, a expressão da Quaresma. O penitencieiro Mor da Cúria Romana explicou que a essência e o sentido deste tempo litúrgico estão relacionados ao retorno do homem a Deus. É por isso que em muitos lugares a Quaresma começa logo depois do Carnaval. Após esta festa, se coloca em evidência os valores do Espírito que não cancelam a carne. Ao contrário, a carne vale porque o Verbo divino se encarnou. Portanto, a Quaresma nos ajuda a dominar as paixões carnais. Na mensagem deste ano para o tempo quaresmal, o Papa Francisco afirmou que a Quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser o lugar do primeiro amor. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões e experimente a passagem da morte à vida. O cardeal Piacenza também destacou alguns elementos que ajudam a viver bem este tempo penitencial, como o silêncio, o jejum e a oração. O silêncio pode ser entendido como a solidão em qualquer modo e naturalmente segundo cada estado de vida. A resistência à força da constância por meio do jejum e também a decisão de estar longe do espírito do mundo e em sintonia com o coração de Deus. Sintonizar-se com o cuore di Dio. Que fazer esse sacrifício durante esse período, eu acredito que é o mínimo que a gente possa fazer por tudo que nosso Deus fez pra gente, né? Que Jesus Cristo fez por nós. De acordo com o evangelista Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para Piacenza, esta passagem revela as diferenças entre a verdade divina e as mentiras impostas pelo mundo. Escutar a voz mundana não é agir com liberdade, mas viver na realidade da própria escravidão. A Quaresma nos ajuda a mudar este pensamento. Quaresima ci aiuta a fare. Para viver bem o período quaresmal, o Santo Padre faz um convite. Andiamo avanti in questo processo di conversione. Preparemo-nos para aproveitar este tempo como oportunidade de conversão e renovação interior na escuta da palavra de Deus, no cuidado dos irmãos que necessitam da nossa ajuda e na intensificação da oração. Tudo para obter a paz no mundo. Empresas com mais de 100 empregados contratados até 31 de dezembro de 2023 precisam enviar ao Ministério do Trabalho e Emprego um relatório informando dados salariais. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva para atualizar as informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite para toda a audiência que agora acompanha a Canção Nova. O prazo é até 29 de fevereiro. A medida é obrigatória e o descumprimento pode acarretar na aplicação de multas. O objetivo é fazer uma varredura das diferenças salariais entre homens e mulheres e promover ações de equiparação. De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, em 2022 foram apresentadas quase 37 mil ações judiciais sobre equiparação salarial entre homens e mulheres. Outros 9.600 processos tinham como objetivo a promoção relacionada a diferenças salariais. A nossa própria Constituição, ela veda expressamente qualquer tipo de discriminação por raça, sexo, questões religiosas, entre outros. Então, com certeza, a nossa legislação ampara e promove a igualdade. Aprovada no ano passado, a Lei de Igualdade Salarial determina que as mulheres ganhem os mesmos salários dos homens em funções idênticas. As empresas devem enviar relatórios semestrais com a listagem de cargos e salários. A primeira etapa de envio de dados termina no próximo dia 29 de fevereiro. Aquelas empresas que depois que saiu o seu primeiro relatório identificou que tem uma desigualdade, comece a construir os seus planos de trabalho para mitigar
essa diferença salarial entre homens e mulheres. As empresas que não cumprirem a lei deverão pagar multa de até 3% da folha de pagamento, limitada a 100 salários mínimos. Os empregadores também terão um prazo de até 90 dias para a adoção de um plano de ação para reduzir a desigualdade salarial. O Ministério do Trabalho vai disponibilizar o relatório a partir das informações que as empresas mensalmente enviam para o E-Social e das informações complementares que estão sendo coletadas até 29 de fevereiro no portal Emprega Brasil. A Controladoria Geral da União divulgou esta semana falhas na gestão de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Mais de 3 milhões de contratos foram concedidos com juros acima do teto permitido. A Controladoria Geral da União identificou falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados, incluindo autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimento dos critérios legais, problemas no acompanhamento periódico do cumprimento das normas pelas instituições que fazem os empréstimos e falta de divulgação de informações mínimas aos beneficiários, como, por exemplo, do imposto sobre operações financeiras fundamental para confirmar a cobrança de taxas específicas. A gente tem uma falha na prestação de dados do INSS, o que ocasiona, às vezes, a concessão desse crédito consignado para um beneficiário de um benefício que não é elegível para essa espécie de crédito. Os auditores analisaram 10 critérios diferentes para verificação da regularidade na autorização dos empréstimos e identificaram problemas em 2 deles: benefícios elegíveis às concessões e taxa máxima de juros cobrada no empréstimo pessoal. Mais de 3 milhões de empréstimos foram feitos com taxas de juros calculadas acima do limite estabelecido, alternando entre 2,14% e 1,70% durante o período examinado. O dado é considerado alarmante. Em maio de 2023, cerca de 14 milhões de beneficiários tinham descontos em folhas para pagamento de empréstimos consignados, totalizando uma movimentação financeira de aproximadamente 7 bilhões de reais apenas naquele mês. Hoje, o sistema financeiro tem cerca de 17 milhões de pessoas com contratos ativos de empréstimos consignados em relação ao INSS. Todos os meses são realizados quase 1 milhão de contratos de consignados. A gente tem no INSS uma parcela de beneficiários que são pessoas vulneráveis, pessoas que vivem uma certa hipossuficiência financeira, pessoas que, às vezes, o valor do benefício não é suficiente para garantir a renda mensal da família. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a partir de dados do Censo 2022, divulgou que cerca de 49 milhões de brasileiros continuam sem acesso adequado ao saneamento básico. O resultado também informa que 24,3% da população do país segue depositando dejetos em buracos e valas sem ter nenhum tipo de tratamento para rios, lagos e córregos. De acordo com os dados, cerca de 0,6% dos brasileiros ainda não tem banheiro em casa. O levantamento utiliza o Plano Nacional de Saneamento como base de estudo para identificar a estrutura adequada e necessária que a população precisa. O Santuário Nacional de Aparecida recebe neste fim de semana a 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. É a maior peregrinação atual recebida pela Basílica, localizada no interior de São Paulo. Aos pés da Mãe Rainha, homens rezando o terço. Essa caravana é de Belém, no Pará. 65 romeiros marchando com a Virgem Maria. Nós precisamos muito de oração, principalmente os homens que são o coração mais fechado, né, mais amargurado. Então o terço dos homens veio para renovar, para fortalecer principalmente as famílias. O movimento é uma devoção que gera mudança. Porque depois que eu comecei a participar do Terço dos Homens, muitas coisas foram renovadas, principalmente espiritualmente. Na capital mariana da fé, o Santuário Nacional de Aparecida finaliza a montagem da estrutura para a Romaria do Terço dos Homens. Desde outubro que nós estamos nessa organização de toda a estrutura, de todas as equipes, da programação, junto com a Secretaria de Pastoral e a Reitoria do Santuário.
Os números impressionam. Neste espaço onde ocorre a Santa Missa de abertura e a homenagem aos homens do terço, 900 grades foram instaladas. São 12 os espaços de acolhimento, 10 torres sonoras e 2 telões. Essa é a maior romaria que o Santuário Nacional recebe no ano. Então, todos os homens do terço estão sendo convidados para trazer 1 quilo de alimento não perecível, produto de higiene pessoal, de limpeza e fraldas geriátricas. Serão destinadas para as famílias, não só para os nossos projetos sociais, mas para as vítimas e aquelas pessoas, muitas que foram atingidas pelas enchentes. Começa hoje à noite com a missa de abertura e amanhã, a partir das 5 horas da manhã, teremos animação aqui no palco da tribuna para a celebração principal, que é às 7h30 da manhã. No sábado à tarde, às 2 horas, nós temos o terço e a consagração solene. Que Nossa Senhora possa tocar no coração desses homens, que tem aquele coração duro, que possa se converter e vir rezar conosco, para somar conosco, para que o mundo seja melhor, através da oração. Uma experiência de fé com o Evangelho anunciado pela Canção Nova pode ajudar na transformação de sua vida e na de sua família. Este espaço de convivência entre pessoas de todo o Brasil renova a esperança, propondo o desafio de mergulhar na Sagrada Escritura, nas orações, pregações e na adoração ao Santíssimo. Estamos com 77% na campanha de fevereiro, que só mais 4 dias úteis para terminar. Temos apenas 4 dias úteis. Faça sua doação com a chave pix.doação@cançãonova.com. Nossa gratidão por seu comprometimento. Agora um convite para toda a comunidade jovem. Começa daqui a pouco, vai até domingo, o acampamento Jovens Sarados. A celebração da Santa Missa, presidida por Padre Edmilson Lopes no Santuário do Pai das Misericórdias, abre o encontro na sede da comunidade Canção Nova. Foi por meio das redes sociais, em um momento bastante sensível, que a Júlia conheceu um novo estilo de vida. Eu estava com síndrome do estresse pós-traumático por conta da pandemia, tendo síndrome de pânico, essas coisas. E eu lembrei que eu seguia um pessoal da paróquia que era perto da minha casa. Eu queria saber se os jovens ainda estavam se encontrando, porque eu estava cansada de viver naquela situação de ficar só trancada dentro do quarto. Há 3 anos, a jovem é voluntária da Missão África, um projeto ligado ao movimento Jovens Sarados. No Rio não tem muitas missões, então aqui é a nossa oportunidade de conhecer as outras missões que tem espalhadas no país, né? A Andréa conheceu o projeto há mais de 10 anos e atua em diversas missões pelo país. Jovens Sarados é um estilo de vida e hoje eu estou morando em São Paulo, estou dando 1 ano, né, como voluntária no Jovens Sarados, ajudando no suporte a todas as missões, né, no país. O acampamento Jovens Sarados propõe fortalecer a fé dos jovens e aproximá-los de Jesus Cristo, enxergando-o como um amigo e confidente. Então essa proposta mesmo de trazer essa experiência de santidade para os jovens, esse desafio de santidade. Serão 3 dias de muita fé, descontração e proximidade com Deus. Começamos com a Santa Missa e no sábado temos pregações, orações, muita animação, tem teatro, tem dança e à noite os shows, né? O show com o próprio Ministério Jovem Sarado, como também com o músico Flávio Vitor. Te aproxima realmente de Deus, aqui é um pedacinho do céu, né? Então eu falo que aqui eu me sinto muito em casa, né? Maria Lata d'Água, a mulher das passarelas do Carnaval. Era a história viva de quem escolheu percorrer o caminho da fé. Tinha sempre um sorriso a oferecer. Das passarelas cariocas para a missão na Canção Nova, esta foi Maria Mercedes. Em sua juventude e vida adulta, foi passista em diversas escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro. Na cabeça, carregava uma lata cheia d'água. Por isso, o nome, Maria Lata d'Água. Mas tudo mudou em 1990. Ganhei esse nome do mundo, mas o de Deus foi a água do Espírito Santo que estava ali dentro daquela lata. E eu continuo carregando essa lata. Na última entrevista concedida ao jornalismo Canção Nova, Maria Lata d'Água recordou o início da missão fora da Sapucaí. Acredite, a água continuou presente na vida dela. Neste caso, pôde levar para tanta gente a água viva que sacia a sede e a santa palavra de Deus, alimento para a alma, como nesta pregação.
Vale a pena, gente. Vale a pena vir seguir Jesus. E peço, meus irmãos, do jeito que estiver, venha seguir Jesus. Procura Jesus e venha. Não deixa ele te procurar mais. Procura ele primeiro. Maria, modelo de santidade. Mercedes, misericórdia, graça, significados providenciais para todos que conhecem esta história de conversão. A história da sambista de Deus que no céu intercede por cada um. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Ficam o testemunho e a história de conversão da mulher que respirava o céu. Nosso sentimento aos familiares, à comunidade de Canção Nova e aos amigos.